Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Gente, tô tão feliz de estar aqui hoje de novo, quinta-feira, dia 15 de maio, 14 horas, fazendo mais uma live das conversas sistêmicas. E o nosso convidado já está aqui, olha que delícia, já vou aceitar ele. Hoje o nosso convidado, pessoal, é o Andrei, terapeuta, mais um, né, terapeuta do sexo masculino, conversando com a gente aqui hoje. E eu vou aceitar ele nessa sala para a gente poder começar a nossa live. Boa tarde a todos que estão entrando nessa live, dia 15 de maio, Conversas Sistêmicas. Nosso convidado hoje é o Andrei, terapeuta. Um beijo a todos que estão nos assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir depois, gravado, aqueles que nos assistem aqui do Brasil, de fora do Brasil, de Portugal, Estados Unidos. Um beijo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Para mim é um prazer enorme. O Andrei falou aqui que já mandou a solicitação, então vamos aceitar ele. Cadê ele? Aqui com a gente hoje. Vamos lá. Um beijo a todos, gratidão por aqueles que estão entrando, aqueles que vão entrar daqui a pouco, os que vão assistir depois. Um grande beijo para vocês. Gente, eu fico contando as horas para estar aqui com vocês. Nossa, contando Anderson, as tu tá me horas. vendo, me ouvindo? Oi, não, tô te ouvindo agora, mas não tô te vendo. Eu tô te ouvindo agora. É, eu não tô te vendo, a tela tá escura. Tá Tá escuro? preta. É. Eu tô só te ouvindo também, mas esse Instagram é uma bênção, viu? Instagram é uma bênção, é tudo com emoção. Se não for com emoção, não tem graça. Eu só tô te ouvindo, não tô te vendo, e você? Eu só tô te ouvindo também, te vendo eu não estou. Mas o pessoal que tá acompanhando aqui vai falando aí. Mas geralmente para quem tá transmitindo ao vivo, acontece essas coisas, mas o pessoal que tá assistindo, geralmente está tudo ok, né? Eu não te vejo, só te ouço, amigo. Muito estranho esse Instagram, viu? Não, só não tô te vendo. Sim. Você acha que a gente tem que sair e voltar de novo? Como que a gente faz? Peraí, eu saio e já volto. Peraí, eu só vou sair Tá, mesmo da live, vamos depois eu ver volto. se melhora. Pessoal, aqui nós estamos com um probleminha técnico, faz parte, tá bom? O Instagram é uma bênção, ele começa a hora que ele quer, ele funciona a hora que ele quer, ele abre as câmeras a hora que ele quer, a gente é apenas um servidor do Instagram. Tudo na vontade dele, na hora dele. Mas eu agradeço a todos vocês que estão aqui presentes hoje. Vamos aguardar o nosso convidado de hoje voltar. Vou aceitar de novo para que ele entre. Vamos lá, vamos torcer para que dê certo. Ó, torcendo aqui. Agora eu estou te vendo e te ouvindo. E tu? Você me ouve e me vê? Sim. Ai, que bom. Então, só que eu só te ouço, mas não tem problema. A gente vai tocar sim, tá bom? Tá bom, Quem então. Mas enfim, eu tô te sabe, vendo, provavelmente o pessoal tá nos vendo também. quem sabe depois ele abre para eu te ver, porque eu só tô te ouvindo de início, Sim. tá bom? Então, pessoal, nós estamos aqui hoje, 15 de maio, nas conversas sistêmicas. Nós vamos conversar hoje com o Andrei, terapeuta. Agradeço a todos que estão assistindo aqui ao vivo, que vão assistir depois, gravado, aqui do Brasil, de fora do Brasil, de Portugal, Estados Unidos. Beijo a todos. E vamos lá, tudo bem com você, Andrei? Tudo sim, como é que tu tá? Tô bem, graças a Deus. Eu tô falando pro pessoal aqui que eu fico na expectativa de começar. Eu fico já há uma semana que termina a live, já quero começar outra e fazer outra. Tá lá a expectativa toda. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que fala o teu nome? É Andreia, André, como que é? É Andrei, mas todo mundo fala meu nome errado. Umas 5 pessoas falam meu nome corretamente. Mas enfim, não me importa, assim. Porque, olha, até quando falo Andrei, ainda para mim é aceitável. Para mim, o problema é quando falam, tipo assim, um nome nada a ver. Muitas vezes chamam de Anderson, de André. A ideia é ruim. Mas, enfim, Andrei, eu tô gostando de chamarem de Andrei mesmo e tá tudo certo.
Tá bom. É que eu fico na dúvida se é Andrei ou é Andrei. Então, é Andrei, né? Pra todo mundo saber. Então tá. Gratidão, Andrei, por você aceitar meu convite aqui no nosso canal do Conversas Sistêmicas do Instagram. E mais uma vez eu trago uma presença masculina, né? Já tive uma conversa com o Fábio da outra vez, agora com o Andrei. Muito obrigado, gratidão pela sua disponibilidade, tá bom? De falar com a gente aqui. E eu gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho de você, quem é o Andrei. Bem, eu entrei no mundo das terapias holísticas, assim, meio que tipo assim, de curiosidade, né? Porque eu tenho a minha formação acadêmica é em gestão de segurança, né? Que é um curso tecnólogo. Mas eu cursei 15 cursos superiores até tomar vergonha na cara e entender que eu tinha que me formar em alguma coisa, né? Mas eu comecei por sociologia, que me fez entender muito já a mente humana. Sociologia, falta um semestre para eu me graduar, né? Enfim, tenho 31 anos, né? Fiz aniversário em março, né? Sou pisciano, do último decanato, então não sou um pisciano tão paz e amor assim. Sou sexólogo, sou psicanalista, que é a base da minha formação de fato. Então, sempre quando eu vou atender alguém, por mais que esteja com terapias holísticas, eu ainda assim uso, né? Faço uso da psicanálise. E dentro das terapias holísticas, eu tenho mais de 400 cursos, assim, porque eu tenho muito esse vício em estudar, que eu sei que é uma coisa sistêmica bem problemática, na verdade, né? Mas, assim, esses 400 cursos são dentro de umas 60 terapias, mais ou menos, porque eu sempre faço mais de um curso da terapia, né? Então, por exemplo, eu sou astrólogo, dentro da astrologia eu já fiz 5 cursos, eu vou fazer um sexto agora, o mês que vem, né? Eu vou começar ele no mês que vem, mas vai até dezembro. Depois, eu também sou constelador. Dentro da constelação, eu fiz 9 cursos, por exemplo. Sou terapeuta de Theta Healing. Opero mesas radiônicas e mesas psiônicas, que tem um pouco de diferença, mas são muito profundas. Que mais? Enfim, são tantos. Só de reiki também eu tenho umas 6 ou 7 formações dentro do reiki. Então é mais ou menos isso. Assim, eu entrei de fato nas terapias, né? Porque para mim, tanto a constelação familiar quanto a astrologia eram puro charlatanismo, sabe? Porque assim, eu gosto de falar isso para as pessoas porque eu super entendo quem acha que a constelação não funciona, que a astrologia não funciona, porque a gente sabe que em todas as profissões tem profissionais ruins. E, infelizmente, esses profissionais ruins muitas vezes se destacam negativamente, sujando o nome de todos os profissionais que são sérios e trabalham com essas outras terapias. Então, por exemplo, eu fui para constelação familiar porque eu achei, tipo, gente, olha só que teatro, que palhaçada isso, né? E a primeira constelação que eu participei foi lá em 2015, né? Quando eu era estagiário de um lugar. E daí eu fui para um outro lugar, num evento que tinha constelação, e já me colocaram a participar. Eu achei aquilo uma palhaçada. E falaram assim: nossa, mas ele é muito meu pai, gente, mas eu nem sei quem é teu pai. Então, como eu tenho uma mente muito taurina, assim, de muito raciocínio lógico, de materialização dessas coisas, que é minha lua em touro, então eu preciso de uma evidência científica. Então eu fui estudar constelação, né? E daí eu entendi que tinha algum fundo, de verdade. Entendi que tinha algum fundo, porque eu ainda fui achando que era charlatanismo, só fui estudar para esfregar na cara das pessoas que não funcionava, né? E daí eu fui vendo que realmente fazia muito sentido, porque acabava vendo coisas assim que, nossa, como que eu, André, que nem conhecia o pai da pessoa, estava com o comportamento do pai que eu nem conheço. Então isso que me fez despertar e entender, e querer entender a constelação, né? E, enfim, daí a astrologia também foi uma coisa muito parecida, assim, para mim as pessoas só usavam desculpa. Eu sou duas caras porque eu sou de gêmeos. Não, olha só, se tu tem consciência que tu tem duas caras, tu pode ter consciência e parar de ter duas caras, né? Então, eu fui mais para astrologia também para esfregar na cara das pessoas que eu entendia tudo que elas estavam falando e para desmoralizar, sabe? Mas daí eu entendi que o negócio é muito profundo e é muito encantador, assim, né? Então, basicamente, eu fui para as terapias por causa disso. Porque eu já almejava, na época que eu fazia a sociologia, eu fazia licenciatura, eu já dava aula em escola, eu já dava aula particular também, e eu sabia que eu
queria, que um dia eu iria encher o saco de ser professor. Eu já tinha plena consciência disso, que era uma coisa que eu amava fazer, mas eu sabia que em algum momento eu iria cansar. Mas eu não conseguia me imaginar em outra coisa. E porque na época também eu sou poliglota, eu falo 5 línguas, então eu também trabalhava com tradução e interpretação. Eu sabia também que o meu futuro não era dentro dessa área, que era uma área encantadora, que eu ainda acho encantadora, mas também não era o que eu queria para o meu futuro, né? Então eu só sabia que eu queria ser professor, o resto eu deixei a vida me levar. E daí eu fiz um curso de justiça restaurativa. Eu tive um colega que era praticante de barras de axis, ele me falou o que era barras, e eu fui fazer o curso, né? E eu me apaixonei por terapias holísticas e descobri o reiki, eu já sabia que existia, né? E enfim, daí eu fui me apaixonando cada vez mais, entendi a profundidade dessas técnicas, né? Enfim, daí daí transicionei de carreira de fato, deixei de dar aula para hoje me dedicar só à carreira de terapeuta mesmo. Que bom. Nossa, parabéns, viu? Eu fiquei escutando aqui, nossa, você falou tantas coisas que você tem, tantos conhecimentos, tantos cursos que eu até fiquei até me sentindo assim, ai, diminuído, porque parabéns, viu? Por Não, mas tanto não, mas conhecimento que você tem. não, isso significa que o meu sistema é pior que o teu. Porque, por exemplo, as pessoas falam para mim: Nossa, André, como eu queria ter tanto empenho em estudar, sabe? E eu falo para as pessoas assim: Eu não estudo porque eu quero, eu estudo porque eu preciso. Porque se eu fosse milionário, eu tenho consciência absoluta que eu não ia fazer nada na minha vida. Nada, nada. Tanto é que, por exemplo, eu tenho um namorado, o nome dele é Lucas. O Lucas é professor, né? E o Lucas ganha bem, né? E o Lucas tem esse negócio de macho alfa provedor, sabe? Então eu vou para casa dele, ele fala assim: "O que tu quer comer hoje?" E daí eu falo, ele faz porque ele é técnico em gastronomia também, né? Mas não trabalha com isso. E daí, tipo assim, gente, era o que eu queria um macho provedor. Porque sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é ser aquela tipo dona de casa que fica ali em casa só vendo TV o dia inteiro. Gente, eu quero isso pra mim. Porque, e de fato é o que eu almejo. Porque eu penso assim, eu trabalho porque eu preciso, não porque eu quero. Por mais que eu ame ser terapeuta, é o meu ganha-pão. Né? Se eu fosse milionário, eu não trabalharia. Sabe? E as pessoas, elas julgam muito quem pensa isso. Mas a gente para pra pensar, quem é que de fato gostaria de trabalhar se tivesse dinheiro? Poucas pessoas gostariam de trabalhar. Sabe? E daí, assim, quando eu falo não querer trabalhar, o que eu penso, sabe? É assim, ó, o Lucas me sustentando, eu atendendo uma, duas pessoas por dia, só para ter dinheiro. Só por isso. Mas não para, tipo, se preciso ter dinheiro. Não. É tipo, eu tenho dinheiro, mas eu sei que se eu não tiver, o meu macho vai me sustentar. Sabe? É isso que eu almejo para minha vida. Por isso que eu falo pro Lucas, Lucas, lá tá na hora de tu ir para um outro emprego que te paga melhor. Falo bem assim pra ele. Ai, André, gratidão, gratidão. Adoro você, porque você é muito sincero em tudo que você fala. Eu adoro isso. Gente, quem não conhece o André pode achar que de início, assim, nossa, como leva um choque, né? No começo eu fiquei meio chocado, mas depois a gente vê que é uma pura sinceridade, é um coração imenso que ele tem, sabe? E ele fala mesmo, ele não tem papas na língua, tá? Então, quem não estiver acostumado com isso, acho estranho no começo, mas eu adoro você, André, porque você é muito sincero, autêntico, em tudo que você faz, tudo que você traz, parabéns mesmo, tá? Eu falei aquilo porque, assim, eu me senti envergonhado, sinceramente, de tantos cursos que você fez e eu não tive, até tive a oportunidade de fazer, mas não fiz por preguiça, entendeu? Então, eu também estou abrindo o jogo aqui. Parabéns por toda a sua formação, por todo o conhecimento que você adquiriu, porque o mais importante é isso, ninguém tira de você o conhecimento que você adquiriu, é só seu, ninguém rouba isso de você. Podem roubar tudo de você, menos o seu conhecimento que você adquiriu. Parabéns. E agora eu gostaria de saber, assim, das terapias que você utiliza, né, com seus clientes, né, que você é um terapeuta, eu vou chamar de multiterapeuta, porque de tantas coisas que podemos achar em você, você é um multiterapeuta. E das terapias que você fez, né, se formou e fez os cursos, qual aquela que você, assim, gosta mais de atuar, que você tem mais segurança? Tem alguma que você tem preferência ou não? De maneira geral, né, nesses cursos que eu te falei, a maioria nem uso, não atendo, ou uso muito pouco. Mas, assim, a minha paixão atualmente, porque vive e mexe eu mudo um pouquinho, né?
É a astrologia. Gente, a astrologia é uma coisa apaixonante, sabe? Toda vez que eu leio o mapa astral de alguém, né? E a pessoa, tipo, nossa, isso tudo faz muito sentido, né? Mesas radiônicas também, sabe? E mesas psiônicas também são encantadoras, né? Mas é realmente assim, a minha paixão, sempre, minha paixão absoluta sempre vai ser a psicanálise. Mas pensando em terapias holísticas, a que eu amo de paixão mesmo é a astrologia. Porque através da astrologia, a gente consegue ver tanta coisa das vidas das pessoas, e as pessoas entendem, né? Porque até eu, como constelador, eu ficava pensando como que a pessoa tem algum problema, vamos supor, problema financeiro, eu faço uma constelação dessa pessoa e a vida dela destrava. Por que que eu faço várias constelações para minha vida financeira e a minha vida não destrava? Porque assim, eu fazia assim, olhando as finanças para o lado do meu pai, olhando o lado da minha mãe e depois olhando os dois juntos, sabe? E depois eu olhando para o financeiro, para o sentimento de prosperidade, abundância, de merecimento. E a minha vida não destravava, sabe? Não do jeito que eu gostaria que fosse, né? E daí eu fiquei pensando assim, gente, tem alguma coisa que eu preciso descobrir? E daí foi aí que eu fiquei pensando, bem, eu acho que a astrologia é charlatanismo, mas talvez a astrologia me responda essas perguntas. Né? E daí foi aí que, através da astrologia, eu tive várias respostas que da minha vida, assim, num todo, né? Porque, assim, tem gente que acha que a astrologia, é só o signo, né? É só o ascendente, a lua. Mas não, o mapa astral é tudo. Tu quer ver como que tu vai morrer? Dá pra ver no mapa astral. Tu quer ver eu posso resumir aqui um pouco do mapa astral? Vamos lá, então. Para vocês entenderem, eu vou dar um breve assim, resumo do que compõe o mapa astral. O mapa astral ele mostra qual a porcentagem dos elementos que a gente tem, do elemento fogo, que é da proatividade, do elemento terra, que é essa da firmeza, da substância, né, que fala bem da prosperidade, da materialização dos sonhos, o elemento ar, que fala sobre planejamento, o elemento água, que fala sobre sentimentos e emoções. Isso tudo só dos elementos. E daí ali a gente já consegue perceber se é uma pessoa mais materialista, se é uma pessoa mais pé no chão, se é uma pessoa mais sonhadora, mas que não põe em prática. Então, só através dos elementos a gente já consegue ver muita coisa da pessoa. Depois, a gente precisa observar quais signos, né, ou qual signo está em cada casa astrológica. E onde que está o teu signo solar, que também fala muito sobre ti. Então, por exemplo, são 12 casas astrológicas e são 12 signos. Só que tem gente que, por exemplo, não tem algum signo no mapa astral. E isso é um problema. Porque quando a gente não tem um signo no mapa astral, significa que algum outro signo não está aparecendo. E por ele não aparecer, significa que tu não usa dessa energia. Inconscientemente, é como se tu tivesse vergonha e empurrasse para baixo do tapete aquela energia. Então, vou dar um exemplo. Na casa um, aqui super resumindo, a casa um é a casa do ascendente. Então, através do mapa astral, a gente vê todos os signos das 12 casas. Na casa um é o ascendente, que é o teu movimento de vida. É como que as pessoas te veem. E quando a gente vê, por exemplo, André, tenho a ascendente em Ares. Então, a gente precisa olhar o lado positivo e negativo do signo de Ares. O lado positivo, a proatividade, né? A ação, se é para fazer, bora fazer. O lado negativo começa e não termina, né? Então, aqui já fala por que eu sempre comecei várias coisas e nunca terminei. A casa 2 então, fala sobre trocas, fala sobre amigos próximos, mas não são aqueles amigos que tu fala teus segredos mais pessoais, mais íntimos. É como os seus colegas de trabalho. A casa 3 é a casa da tua comunicação, da tua criatividade. E daí aqui tu pode perceber e pode ver o que tu pode falar para te encantar as pessoas, cativar as pessoas. Então essa casa 3, principalmente para quem é terapeuta, como que tu se comunica, como que tu pode consertar a tua comunicação para conseguir cativar as pessoas, né? Na casa 4 é a casa das máscaras sociais. Então é como tu se adapta aos ambientes. Porque aqui na live nós somos os terapeutas, mas desligando aqui, cada um está na sua casa, nós somos os moradores da casa, somos filhos, maridos, ou seja, o que for. Né? Na rua nós somos pedestres. Na casa 5 fala sobre sedução, fala sobre filhos. Então aqui a gente consegue perceber se a pessoa teve filho porque ela quis, se ela almeja ter filhos. Né? E aqui não é só a sedução sexual, aqui também é a sedução de o que tu faz, o que tu fala que encanta as pessoas. Que as pessoas ficam tipo assim, gente, que pessoa inteligentíssima, por exemplo.
Na casa 6 é a casa do trabalho que te realiza. Então, é aquele trabalho que tu faria de graça, porque tu sentiria que tu estaria contribuindo para a humanidade. A casa 7 é a casa de saúde, a casa de casamento. Então, aqui a gente pode ver se para ti casamento é uma prisão ou não. A casa 8 é a casa da prosperidade fluida. Então, é aqui a gente consegue ver que energia, o que que tu pode fazer para a prosperidade vir para tua vida de maneira contínua. Não esses pingadinhos lá. No mês tu recebe 10 mil, mas no outro é mil. Então, aqui nessa casa a gente consegue ver o que tu pode fazer para ter sempre o mesmo fluxo de dinheiro e sem ficar se preocupando. A casa 9 fala sobre fins e começos de ciclos. Então aqui a gente consegue perceber que energia tu usa tipo, para dar um basta numa relação, para dar um basta em alguma situação na tua vida. E o como que tu transmuta essa energia para conseguir se renovar. A casa 10 é o trabalho que te sustenta. Então aqui é a casa que é o tipo de trabalho que vai te deixar milionário, mas que não necessariamente vai te deixar feliz. Então, tipo assim, nossa, e tu vai ficar milionário se tu for, sei lá, jogar tarô. Mas talvez a pessoa não queira jogar tarô, né? Sei lá, tu vai ficar milionário se tu for ser médico, mas talvez a pessoa não queira ser médico. Então é isso, né? A casa 11, então, fala sobre arquivos internos. Então, são aqueles nossos segredos que a gente guarda da gente mesmo e finge que não vê, mas todo mundo vê e a gente finge que não vê. E a casa 12, então, é a casa sobre espiritualidade, sobre mediunidade. É uma casa muito karmática, porque ela fala sobre o nosso inconsciente. Então, são aqueles nossos segredos que nem a gente sabe sobre a gente. Então, aqui eu super resumi como é que funciona o mapa astral, porque assim, ó, é tudo isso e muito mais. Por quê? Porque a gente precisa ver que planeta está em cada casa, quais são os aspectos, que são aquelas linhas do mapa astral, porque tem 9 tipos de linhas, e cada linha significa uma coisa. Então, assim, realmente o mapa astral é uma coisa assim, muito complexa, mas é muito encantadora. Porque através do mapa astral, né, por exemplo, dá para fazer mapa astral de tudo. Né? O Espaço Wakanda tem um mapa astral do contrato dele, da criação dele, tem uma mapa astral da página do Instagram. Por quê? Porque quando a gente faz, inclusive, uma mapa astral da página do Instagram, a gente consegue saber que tipo de cliente a gente vai atrair com aquela página. Então, talvez tem gente que fala assim, nossa, tem terapeuta que fala sobre depressão e faz sucesso. Por que eu falo sobre depressão e não faço? Talvez a energia astral da tua página na internet não seja para falar de depressão, seja para falar sobre ansiedade, por exemplo. Então, quando a gente consegue usar essas ferramentas de maneira conjunta, a gente consegue personalizar ainda mais o tratamento para a pessoa que a gente está atendendo. Por isso que hoje, né, o meu ganha-pão de fato está sendo a astrologia, apesar da psicanálise ser a minha paixão primária, né? Mas todo cliente que vem para a psicanálise e acredita em astrologia, porque quem não acredita também não obriga a acreditar, né? Eu faço questão de fazer uma astral também, por quê? Porque daí eu tenho um leque maior para entender aquela pessoa e entender por que, que ela tem alguns traumas e karmas, enfim. É bem interessante uma astral. Nossa, super interessante. Eu já fiquei interessado em fazer. Meu Deus, é muita informação mesmo. Parece que desvenda a pessoa por inteiro, né? Parece que traz toda a alma dela ali naquela interpretação, né, desse mapa astral. Eu já fiquei curioso, vontade de fazer. Até queria Porque saber com você, assim, quanto tempo demora para fazer um mapa astral, assim? Quanto tempo você demora? Demora muito? Como que é? o que, que acontece? Depende se a pessoa tem tempo. Eu sempre peço para a pessoa vir com umas 2 horas na agenda. Porque, assim, aqui eu super resumi. Tem coisas do mapa astral que eu não falei aqui, então aqui só foi um resumo. Então, assim, é muito complexo. Eu nunca fiz a leitura de mapa astral em menos de 1 hora e meia. Tiveram mapas astrais que duraram 3 horas. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas umas 2 horas, por quê? Porque ali a gente vai ver toda a vida da pessoa, sabe? Então, tipo assim, Andrei, aconteceu tal coisa quando eu tinha tantos anos, isso tá no mapa astral? Provavelmente sim. Porque, assim, existem vários tipos de mapas astrais, né? Eu trabalho com 5 tipos somente. Tem o mapa astral, que eu trabalho, que é o principal, que é esse da hora do nascimento, né? Que é a foto do céu na hora do nascimento. Ai, nossa, e daí uma coisa aqui que eu acho interessante já desmistificar, não fiquem com medo quando Mercúrio estiver retrógrado, né? Porque assim, todos os planetas astrológicos, eles ficam retrógrados, assim como asteroides também ficam, né? Só que as pessoas ficam com muito medo. Ai, nossa, Mercúrio é retrógrado, né?
E, gente, o que que acontece? Quando o planeta fica retrógrado, ele não é necessariamente ruim. Pode ser devastador? Pode ser devastador. Pode ser maravilhoso? Também pode. Por quê? O movimento de retrogradação fala sobre uma atenção extra que a gente precisa ter. Então, por exemplo, Mercúrio. Mercúrio é um planeta da comunicação. Então, quando ele está retrógrado, é tipo assim, o que que tu está falando que está sendo inútil? É como se tu estivesse falando para a parede. Então, as pessoas elas ficam com medo porque elas não entendem isso. Sabe? Daí a gente precisa olhar. Mercúrio fala sobre comunicação, sobre tomar cuidado com o que vai falar. Tá em qual signo? Ó, o último Mercúrio retrógrado agora foi entre Áries e Peixes. O que que Mercúrio em Peixes fala pra gente? Mercúrio em Peixes fala pra gente tomar cuidado sobre nossas questões religiosas, sobre a nossa espiritualidade, tomar cuidado pra gente não querer abraçar o mundo e se sobrecarregar. Então, nossa, tu vê que a pessoa tá precisando de ajuda, mas primeiro, toma cuidado, será que tu tá podendo ajudar e não te prejudicar? Então, Mercúrio retrógrado em Peixes falou sobre isso. Primeiro te ajuda para depois ajudar os outros. Porque se tu ficar ferrado, serão duas pessoas ferradas ao invés de uma. E das pessoas pensam que isso é egoísmo. Não, é amor próprio. A gente precisa primeiro se olhar para depois poder olhar para o outro. Mercúrio retrógrado agora em Ares também. Mercúrio retrógrado em Ares fala sobre assim, toma cuidado, presta atenção, observa o que, que tu pode fazer depois. E faz agora o que tu precisa fazer agora. Porque não adianta querer fazer uma coisa para adiantar um trabalho que vai, mas tu nem sabe se tu vai estar vivo no futuro. Então, Mercúrio retrógrado em Ares fala sobre isso. Né? Se vocês tiverem dúvida de signo e tal, pode mandar aí, gente. Ah, por que tem gente que é de câncer que é assim, assim? Por quê? O que, que acontece também? Uma outra coisa. Na verdade, são 36 possibilidades de signos. Porque todos os signos, eles têm 3 decanatos. Os primeiros 10 dias. Né? Então, assim, por exemplo, todo mundo sempre fala, nossa, André, tu é tão pisciano, né? E eu nunca fui um pisciano, tipo assim, tu der um tapa na minha cara, eu vou te devolver. Nunca fui assim, ah, bate aqui na minha cara. Gente, quer bater em mim, mas com certeza vou dar em ti também, né? Então, também na astrologia eu consigo entender isso. Por quê? Porque eu sou do terceiro decanato. Então, eu sou aquele pisciano que, além de ter a energia de Netuno, que é que rege peixes, que é esse planeta da intuição, da mediunidade, o terceiro decanato de peixes é regido por Plutão, que é o planeta da ressignificação profunda, mas também fala sobre vingança. Né? Então, eu sou um pisciano tipo vingativo. Eu posso demorar uns 10 anos para me vingar. Mas eu me vingo. E eu não vejo problema falar isso, porque vocês vão ver, gente, que é natural, a gente é humano. O ideal é a gente, tipo, não se vingar. Ai, nossa, o celular caiu. Mas, ó, aí, ó o sistema, meu sistema familiar falou. Olha lá, tá vendo? Então, gente, é isso, sabe? Que vocês precisam entender. Nós somos terapeutas, mas nós somos seres humanos. Então, a astrologia me fez eu entender isso também, claro. Eu nunca fui um pisciano de paz e amor, eu sempre fui um pisciano da agressividade. Por exemplo, esse final de semana entraram aqui no pátio da minha casa, né? Mas não aconteceu nada com a minha mãe, minha família ficou bem. O cara que entrou aqui, na verdade, foram 2 adolescentes, eles apanharam da minha família. Mas só tinham mulheres em casa, né? E a primeira coisa que a minha mãe falou, André, ainda bem que tu não estava em casa. Porque eu luto, né? Eu luto Muay Thai e Jiu-Jitsu. E daí eu falei pra minha mãe, ainda bem que eu não estava em casa mesmo. Porque o meu sonho é quebrar o braço de alguém, né? Só que eu não posso fazer isso na rua, né? Ai, aqui, ó, quebrou o braço. Pra te aprender a não invadir a casa dos outros. Daí seria uma desculpa, né? Então, assim, mas esse é o meu sonho, sabe? Meus sonhos. Mas enfim, ainda bem que eu não tava, né? Porque vai que depois desse problema com a polícia. Não que fosse um problema pra mim, eu ia alegar legítima defesa, podia alegar várias coisas, né? Mas é isso. Então, muita gente não se identifica com o signo, porque pode ter a ver com ascendente, com a lua, mas muita gente não se identifica porque nasceu num decanato que não é nada a ver. Porque, geralmente, né, para encerrar aqui, claro, se vocês tiverem perguntas, mandem aí. O primeiro decanato daquele signo é aquela pessoa daquele signo mesmo. Então, a primeira, vamos lá, os primeiros 10 dias que aquele signo está regendo, por exemplo, ele fala sobre quem aquela pessoa realmente é. Agora a gente está no terceiro decanato de touro, já chegou lá. Então, o primeiro decanato do signo é aquela pessoa que é super aquele signo. Então, é aquele ariano que é super ariano, muito impulsivo, nunca termina nada, sabe? Se estressa por qualquer coisa. O segundo decanato do signo é aquela pessoa que é mais ou menos. Ela não é tão 8 nem 80, ela consegue ser meio termo. Então, como ariano, por exemplo, consegue ser aquele ariano
que ele gosta de fazer as coisas, mas ele faz com mais cautela, né? E o terceiro decanato do signo, então, é aquele signo que é tipo assim, a pessoa praticamente nem é daquele signo. A gente tem alguns traços dela, mas é como se não fosse, porque ela já tem uma outra energia. Não por ser do próximo signo, mas é porque por ser do terceiro decanato. Então, por exemplo, o Anderson falou que ele é do terceiro decanato. Vamos lá. O terceiro decanato do signo de Touro é regido por. Ih, peraí, eu esqueci, peraí. Ah, tá. É regido por Saturno. Então, ó, que planeta rege Touro? Vênus, que é o planeta da estética, da beleza, do cuidado, da determinação, da teimosia. E o terceiro decanato do signo de Touro é regido por Saturno, que é o planeta que é da justiça, da materialização. Então, o que a gente vê? O Anderson, ele é muito determinado, sim, porque ele é determinado nos objetivos de vida, trabalho, estudo, mas ele é principalmente determinado em relação a finanças. Por quê? Ele vai fazer alguma coisa sempre pensando que retorno financeiro ele vai ter. Mas isso não é um problema. Isso é uma qualidade, uma característica dele. Da mesma forma que, por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa live, para vocês é gratuita, mas não vai ficar gravado, as pessoas vão ver. O Anderson está se vendendo para os meus seguidores, eu estou me vendendo para os seguidores do Anderson. Então, a gente tem essa troca, tem essa questão energética financeira. Né? Então, é isso que a gente sempre. Quem tem muito esse elemento terra, no caso como o Anderson, né? Por ser do terceiro decanato de touro, então ele tem muito mais do que eu, porque eu só tenho touro, eu tenho lua em touro. Claro, eu tenho Capricórnio na casa 10, enfim. Mas, de qualquer forma, tem essa questão que a gente precisa olhar por trás e muita gente pensa, ai, nossa, que cara interessante, tá fazendo live pensando em conquistar cliente. Gente, a gente é terapeuta. Assim como vocês são do CLT, vocês não têm que pagar suas contas, a gente também tem que pagar as nossas contas. E uma forma de mostrar o nosso trabalho é fazendo lives. Porque para vocês é de graça, para nós é também. Não tem nenhum gasto, só preciso falar aqui o que precisa ser falado. Exato. Tá perfeito, você tá falando. Eu tô aqui só curtindo. Tem tudo a ver com o que você fala. Gratidão, porque assim, não que nós estamos só visando isso, mas tudo gera energia do dinheiro, né? Nós vivemos independência do dinheiro, tudo gera energia do dinheiro. E fazer essa live, além de nos promovermos, né, nos apresentarmos para as pessoas, para o meu público e para o seu público, nós estamos aqui divulgando nosso trabalho, né? Tudo faz parte. E, nossa, estou encantado com esse mapa astral seu, assim, né? Estou quase fazendo com você já. Mas é muito bom, viu? Muito bom Claro, só me mesmo. chamar. Ah, gente, para quem deseja fazer mapa astral comigo, esse mapa astral, tá? Da hora do nascimento, que dura mais ou menos 1 hora e meia, custa R$ 450. Eu aceito transação bancária e Pix, não aceito cartão de crédito, né? Mas enfim, se precisar pagar em 2 vezes no Pix, eu não me importo. Também é importante, sempre mais importante é pagar, né? O mapa solar, que é de um aniversário ao outro, né? Que daí muda o ascendente, muda a lua. Esse mapa custa R$ 250. Tem mapa kármico de vidas passadas, que custa R$ 700. E daí é um mapa que daí dura mais tempo, não é só um encontro, são mais encontros, né? Tem a sinastria, que é quando eu cruzo dois mapas astrais para ver relacionamento amoroso, relacionamento empresarial. E a sinastria também. Sinastria é um negócio que dura tipo umas 5 horas, e daí eu cobro 1.200, né? Mas assim, realmente, assim, gente, mandem perguntas e dúvidas sobre astrologia e tal, porque assim, realmente eu penso que assim, a astrologia é um negócio assim, incrível. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que como astrólogo eu preciso alertar. Quando vocês fizerem os mapas astrais de vocês, não mandem para qualquer pessoa. Porque assim, o mapa astral, ele é tipo o teu CPF, é tipo a tua carteira de identidade, tu dá para qualquer pessoa, não. Porque através do mapa astral, uma pessoa mal intencionada, ela pode saber teu ponto fraco e se quiser fazer uma magia para ti, um feitiço, sei lá, qualquer coisa, ela consegue fazer, né? Então eu sempre alerto as pessoas por causa disso. Não dá para fazer uma astral, não dá para qualquer pessoa, porque tipo assim, é um segredo que ninguém pode saber, né? E porque daí tem que tomar muito cuidado para você fazer com uma pessoa responsável. Por quê? Eu também fui para astrologia por causa de uma amiga que não é nem astróloga. Ela é metida à astrologia, né? E ela falou assim: Nossa, André, essa tua. Ai, que bom. Peraí. Passando para deixar um oi. Ai, gratidão. Gratidão, Ju. Né? Mas enfim. Então, assim, gente, o que acontece, né? Eu fui para astrologia por causa dessa amiga que não é nem astróloga. E ela falou: Nossa, André, esse coisa aqui no teu mapa
fala um negócio assim de saúde que tu vai passar e vai quase morrer. Gente, eu fiquei pensando nisso uns 5 anos, muito mal, muito mal. Daí até que eu vi um curso de astrologia, daí eu pensei, nossa, vai resolver minha vida, porque eu quero saber se isso é verdade. Daí eu fui lá e falei para minha professora, pode falar tudo, tudo, e eu nem falei para ela isso, né? Eu falei isso para ela depois de 2 anos, né? Que daí eu lembrei, tipo, gente, não falei para ela ainda. Daí falei, né? E ela falou, não, olha, nada a ver. Né? Ela até falou assim, né? Viu, gente? É por isso que vocês estão tomando cuidado com o que vocês fazem mapa astral. Porque ela viu uma coisa que é nada a ver mesmo, né? Eu falei, ai, ufa, porque eu já tava pensando, sei lá, deve ser câncer, sei lá, qualquer coisa assim que eu vou morrer, né? Aí, enfim, daí quando a professora de astrologia tirou esse curso, eu falei, ai, nossa, minha vida ficou até mais leve, sabe? Mas, enfim. Ah, uma coisa também interessante de falar é, mapa kármico de vidas passadas, eu não aconselho a fazer por curiosidade. Por quê? Eu só aconselho a fazer mapa kármico quando a pessoa, ela... Nossa, eu já fiz tantas técnicas terapêuticas, eu nunca superei um término, eu nunca superei, sei lá, algum trauma que aconteceu na minha vida. Então isso é legal ver o mapa kármico. Porque assim, o mapa kármico a gente consegue ver coisas que tu cometeu nas vidas passadas que não foram boas. Claro, a gente vai ver, nossa, foi uma pessoa tipo Chico Xavier, a gente consegue ver. Entende? Foi uma pessoa tipo Divaldo Franco, que faleceu esses dias, a gente consegue ver também. Só que a gente consegue ver se tu foi, sei lá, se tu foi um rei, se tu foi um soldado, sabe? A gente consegue ver se tu tirou vida de outras pessoas, se tu tirou tua própria vida, quantas vidas tu tirou vida das pessoas ou tirou tua vida. Então isso é traumatizante, isso não é para qualquer pessoa. Por isso que eu sempre digo e aconselho quando chego para fazer mapa kármico comigo. Mapa kármico é só se tu já tentou várias coisas e tu nunca superou esse problema. E daí a gente faz o mapa kármico. Se não, vai fazer hipnose, constelação, mesa radiônica, teta healing, né? Isso vai ter no seu trabalho. Mas eu É, deixo para você escolher quem ela quiser. Né? Mas, enfim, não é fácil. Né? Não é legal. para qualquer pessoa fazer É, mapa kármico. tem que ver o objetivo, né? Se é só por curiosidade ou não, porque o mapa kármico também diz o dia que você desencarnou, né? O dia que você, quem você foi nas outras vidas, né? Que vidas você já teve. Tem que ver qual o objetivo, se é só curiosidade ou se é para desbloquear alguma coisa que está te incomodando, né? Quando é Sim. para um desbloqueio, é bem muito mais válido. Agora, só por curiosidade, para que você quer saber o que que você foi, né? O que que vai mudar na sua vida? Não sei, né? Pode ser que mude alguma coisa, mas eu não vejo muito objetivo nisso, né? Mas É verdade. Ó, por exemplo, eu fiz regressão de vidas passadas em 2011, eu acho, 2012. Agora eu não consigo lembrar. E para mim foi muito traumatizante, porque eu li um livro, não recomendo, mas eu li um livro, né? E eu li, eu sempre gosto de tipo assim, eu leio o começo e depois eu leio o fim para pensar como que eu vou chegar nessa parte, né? E daí fui lá, li o final, vou tentar. E eu pensei, daí tinha que fazer um negócio, um exercício lá e fiz. Quero entender por que eu tenho medo do escuro. Porque eu tinha muito medo do escuro. Né? E daí fui lá, daí entendi, né? Fiz uma regressão, consegui entender. Mas não recomendo fazer regressão sozinho. Né? Porque a gente pode desbloquear várias outras coisas, inclusive questões energéticas. Né? Enfim. E daí descobri por que eu tinha medo do escuro. Resolveu o quê? Não resolveu, eu continuei com medo do escuro, né? Só consegui superar o medo do escuro ah, depois, sei lá. Olha, eu acho que eu só fui superar o medo do escuro em 2020, quando eu fui fazer barras de Axis. Mas daí eu fui fazer barras, depois fiz outras técnicas também. Então, tipo assim, tá bem. Opa, não tem uma técnica específica que vai resolver todo vai limpar tudo para todo mundo, né? Porque cada pessoa é única. Por isso que eu penso nessa questão da personalização do tratamento, né? Tipo assim, para uma pessoa vai dar certo Teta Healing, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela já fez Teta Healing, né? Sessão de Teta Healing com uma outra terapeuta, e ela não gostou. Ela falou, ai, André, não gostei, fiquei tendo pesadelo por dias, porque destravou alguma coisa nela que ela não deu conta. Então ela prefere dizer que o Teta Healing não funcionou. Só que eu também entendo que talvez o Tahine de fato tenha sido bom para ela. E tá tudo bem. Da mesma forma que dessas técnicas que eu falei para vocês que são 60 cursos, 400 cursos, umas 60 técnicas, mais de 50 técnicas eu não uso, porque de maneira geral não faz sentido para mim usar. E tá tudo bem, né? uhum, muito legal.
Então, agora, André, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, tá bom? Claro, pode falar. Porque eu sou terapeuta de constelação familiar, né? É o que eu faço, porque eu sou formado. E eu sei que você também faz constelação familiar, né? Você também atua na constelação familiar. Inclusive, já participei das suas salas como representante e achei fantástico participar, achei muito forte as suas constelações, muito profundas, né? E eu queria saber, assim, na constelação familiar, como foi para você entrar nesse ramo de constelação? O que você prefere mais? Você prefere conduzir o campo ou você prefere representar nos campos? Como que é o André? Ah, eu prefiro conduzir, mas eu também participo bastante de constelações, né? As tuas também eu acho bem interessantes, né? Mas assim, este ano, isso eu já defini assim para mim, né? Este ano está sendo o último ano que eu faço com bonecos, porque eu acho interessante com bonecos, né? Mas eu gosto mesmo com pessoas. Né? Eu entrei na constelação com pessoas através disso, assim, eu participei de umas 100 constelações até perceber, entender, me permitir ver que a constelação não era tipo assim, ah, alguém está incorporando, ou só é achismo, né? Porque eu entrava no campo, as pessoas sempre, eu falei, gente, mas todo mundo sempre me escolhe e vão na de outra pessoa. E tipo assim, às vezes tinha umas 20, 30 pessoas e sempre me escolhiam, sabe? Às vezes, tipo assim, tinha umas 5 pessoas só para ser escolhidas e sempre eu escolhi. Então, assim, o universo talvez esteja querendo falar alguma coisa para mim que eu não esteja entendendo, né? Enfim, então eu fui para a constelação através disso, porque eu percebi, tipo, alguma coisa tem que eu preciso ver. E eu entendi que a constelação com bonecos, ela é bacana, mas para mim, como constelador, ela é muito cansativa. Porque é a gente que tem que ficar conduzindo quando é online, ah, tu quer pegar o boneco aqui, aqui. Ai, não tenho paciência para isso, sabe? Então, com bonecos, eu prefiro quando a pessoa tá presencialmente. Mas, assim, com pessoas, eu acho maravilhoso, sabe? Agora, para quem for de Porto Alegre ou região, né, eu vou voltar a fazer constelações presenciais aqui no bairro Partenon e no bairro Aparício Borges, que é aqui do lado também do Partenon, né? Que daí eu terei 2 lugares, um na Zona Leste e um na Zona Sul, para fazer as constelações presenciais, né? Porque daí eu também pego um público maior. Porque assim, eu sinto falta da constelação presencial porque dura mais tempo do que online, né? E ela é mais profunda. Então, por exemplo, enquanto que as minhas online duram mais ou menos 40 minutos, às vezes 30, né? Porque eu gosto de ser um negócio assim, a Rapidex, mas muito profundo, né? O negócio de ficar blá 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 blá, 1 hora e pouco, para mim não funciona, né? Mas as presenciais, elas sempre duram tipo 1 hora e 40, sabe? 1 hora e meia. Porque é uma outra dinâmica. A gente consegue observar coisas que no online a gente não consegue. Por exemplo, tu não está me enxergando, mas eu consigo me enxergar e estou te enxergando. E eu só estou te enxergando da clavícula para cima. Então, tipo assim, o resto eu não enxergo. Entende? Então, não, mas não tem problema. Então, a grande questão é que aqui a gente não percebe tipo os movimentos que tu está fazendo com a mão, o que tu está fazendo com a perna. E numa online a gente tem tudo, o corpo inteiro para analisar. Por isso que acaba sendo mais profundo, né? Mas assim, eu fui para a constelação por causa daquela reportagem de 2012 que deu na televisão, né? Que foi uma reportagem que todo mundo super atacou e tal, mas eu fiquei pensando, né, que eu entendo porque que vários conselhos, né, aqui do Brasil não gostam da constelação. Eu acredito, né, não tem tanta evidência assim, né, mas a gente sabe que a indústria farmacêutica faz com que as pessoas fiquem doentes, porque é lucroso, né, é lucrativo para a indústria farmacêutica as pessoas estarem doentes, né. Isso eu acho muito triste, né, mas é aquilo, uma coisa que as pessoas também elas não conseguem entender e que elas não querem entender de fato é que elas preferem colocar a responsabilidade sempre no outro, né? Então, é deixar se falar, eu vou tomar um remedinho que eu vou ficar mais feliz. Não, tu não precisa tomar, tá tudo bem se precisar. Eu tomo remédio para ansiedade e tá tudo bem. A grande questão é que a terapia holística, ela vai para dentro, né? Ela faz com que a gente realmente se enxergue e nos primeiros momentos é uma coisa muito sofrida mesmo. Porque a gente começa a perceber que a gente fala, ai, todo mundo é tóxico, todo mundo é abusivo. Ai, querido, e tu não é.
Todo mundo é tóxico, todo mundo é abusivo. A grande questão é que a gente precisa ter consciência dos nossos gatilhos para que a gente. Ah, por exemplo, eu, André, tá? Eu sempre fui o salvador do relacionamento amoroso. Eu sempre fui o macho alfa provedor. Tanto é que quando o Lucas chegou na minha vida, que é o meu namorado, que é o macho alfa provedor, eu tive dificuldade. Tipo assim, ai, deu tanto no mercado, ok, ó. Tá, é a minha parte, não, não precisa, não, eu faço questão. Porque ele me fez entender que eu merecia ser cuidada sem eu cuidar dos outros. Né? Então, a terapia as terapias holísticas, principalmente, faz a gente olhar para a gente e entender que eu tenho os gatilhos, eu tinha essa questão de sempre achar que eu estava explorando o outro se o outro pagasse para mim. Várias outras questões que eram do meu sistema familiar que eu também consegui resolver com a constelação. Mas a grande questão é que não adiantava constelar se eu não estivesse aberto para a libertação, para a liberação do meu sistema, principalmente o que estava me prendendo. Né? Ótimo. É isso mesmo, a constelação é bem assim, é bem profundo mesmo. Todas as terapias são, né? Todas as terapias, elas vão bem ao fundo mesmo da origem, né? Do bloqueio, do problema. Todas são bem-vindas e cada um se identifica com aquilo que faz melhor para si, né? A constelação também, ela vai, né, direto no bloqueio, direto na origem. E não é aquela coisa maravilhosa, não, que aparece nas constelações que eu vejo por aí, sabe? As pessoas saem, ai, maravilhadas, saem em êxtase e tal. Nada disso. A constelação, quando ela é bem feita mesmo, vai na origem, a pessoa fica mexida. Mexe com o seu interior, mexe com os seus traumas, com os seus problemas, né? Vem à tona, a pessoa fica bem mexida. Não estou dizendo que a pessoa vai sair pior do que entrou, não. Ela vai trazer uma consciência para ela de onde está aquele bloqueio que ela carrega há tantos anos na sua vida, né? E olhar para isso não é fácil, não é divertido, não é uma coisa maravilhosa. Como as pessoas saem da constelação maravilhada, né? Ai, que coisa mais linda, que maravilha. Não é muito assim, não. A gente sai bem mexido, sabe? Olhar É, para as dores não é fácil. é, por exemplo, né? Eu já tive, assim, de tantas constelações que eu já fiz, teve uma que me impactou bastante também, porque foi. Assim, as constelações a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas a gente não sabe tudo. Porque cada sistema familiar é único, né? Cada pessoa é única. Eu fiz uma constelação de uma moça que queria identificar, queria entender o porquê que o relacionamento dela nunca estava certo. Ela terminava, voltava. Sabe assim, olha, 20 anos, 30 anos, sempre a mesma coisa. Sabe? Daí a gente fez constelação e a gente descobriu que as coisas estavam nas vidas passadas. Uma constelação a gente teve que fazer, tipo assim, em 6 ou 7 meses. Nós fizemos, assim, acho que umas 6, talvez 5 constelações. Por quê? Teve que fazer a vida passada do cara, a vida passada dela, porque ele tirou a vida dela, né? A vida passada dos dois, sabe? Porque também casaram por obrigação. E daí, por último, foi a vida amorosa deles hoje. Ah, foi até mais do que isso, porque depois teve a vida amorosa dele hoje, a vida amorosa dela hoje e a vida dos dois juntos como casal. Então, tipo assim, foi uma coisa que durou quase um ano e mudou realmente para a água do vinho. Mas daí eu peguei e falei pra ela falou, ai, André, tua constelação é maravilhosa. Eu falei, não, a minha constelação não foi melhor que a dos outros. A grande questão é que eu, de alguma forma, consegui perceber que aquilo era alguma coisa karmática das suas vidas. Porque não é normal uma pessoa ficar 20, 30 anos terminando e voltando com a mesma pessoa. Tem uma repetição de padrão aí, né? Lá atrás. E a constelação olha muito para essas repetições de padrão e para a lealdade sistêmica que nós carregamos de forma inconsciente, né? Eu queria saber, assim, o André também faz a apometria, né, André? Ah, é verdade, sim, faço. Eu até já passei por uma experiência com ele, agradeço muito, gratidão. Foi uma experiência muito rica para mim, né? E eu queria saber se você, nas constelações também, você faz como os consteladores, coloca a apometria junto, tem outra técnica junto com a constelação, como que é? Sim. O que que acontece? Quando eu fiz também alguns cursos de apometria, né? E eu comecei a perceber que eu pensei assim, eu não quero fazer técnicas soltas, eu quero poder complementar. E daí o que que eu fiz? As minhas constelações online, elas duravam mais ou menos 1 hora, né? 1 hora e 10. E daí eu pensei, vou começar a fazer apometria. Só que eu não faço constelação apométrica, né? Eu faço primeiro, antes de abrir a sala, eu abro o campo energético e ativo a apometria, né?
E daí peço que para toda pessoa que se conectar com aquele campo também seja limpa, que todos os campos, todas as consciências que serão representadas sejam limpas. E daí que eu comecei a perceber as minhas constelações de 1h10 diminuíram para 40 minutos, 30 minutos. Porque daí que acontece? São duas técnicas limpando, né? A apometria e a constelação familiar. Mas daí, quando eu faço só a apometria, por exemplo, né? A apometria, ela tem dois tipos. O tipo remoto, que eu tô na minha casa, tô na tua, né? E daí cada um no seu lugar ali, enfim, né? E o do tipo constelação familiar. Mas a apometria, que é tipo constelação, eu não gosto, né? Eu gosto do tipo que é remoto mesmo, a pessoa tá na casa dela, assistindo a um filme, dormindo e tal. E daí eu preciso do nome completo, da data de nascimento, o endereço e o objetivo da pessoa. E através da apometria a gente consegue desbloquear tudo da vida da pessoa. Ah, quer fazer uma limpeza energética? Dá apometria. Quer equilibrar os chakras? Dá apometria. Né? Quer fazer qualquer coisa, desbloquear a vida financeira, a vida amorosa, dá para fazer tudo com apometria. E daí o que eu faço? Eu cobro R$ 530, a sessão dura 3 horas, né? E depois, né, no dia seguinte, eu mando um relatório para a pessoa falando tudo que foi visto, né? Tudo que foi eliminado. E daí o que eu sempre falo para as pessoas? No dia da apometria, só tem uma coisa, uma recomendação e uma coisa que não pode. Recomendação, tomar bastante água, porque a apometria, ela atua no nível de DNA, no nível celular. Então, se tem alguma sujeirinha energética dentro do teu corpo físico, como alguma magia que fizeram para ti, alguma amarração, a apometria vai desmanchar isso. E daí o que acontece? Alterações na urina, nas fezes, é super comum. Mais fedido, mais escuro, né? Mas é claro que é sempre bom ir ao médico para ver, né? Mas enfim. E daí a apometria atua nisso. Então, no dia da apometria, tomar bastante água e não fazer, né? Não, né? É claro, eu sou sexólogo, então para mim não é um problema, não quero só que caia a tua live, né? Então, no dia da apometria, o ideal é não se enroscar com o outro na cama, tá? Por quê? Porque daí vai misturar as energias e daí o trabalho da apometria, a catarse, que é ser de boas, vai ser devastadora, porque vai ter que limpar toda a cacaca energética que as pessoas trocaram na hora do vamos ver. Mas, enfim, realmente a apometria é incrível também, né? Depois da apometria na minha vida também consegui entender várias questões, assim, várias limpezas. De maneira geral, eu faço todo dia limpeza, porque eu sempre penso que limpeza nunca é demais, né? Verdade. Ô, André, eu percebi também, né, que nesse universo das terapias, né, que nós estamos inseridos, o público que domina são as mulheres, né, o feminino. E o masculino são poucas pessoas, são poucos que eu conheço, né, que atuam nas terapias. Como é para você atuar sendo masculino? Você já sofreu algum preconceito? Você se sentiu incomodado? Como que é? Sabe que, para mim, de maneira geral, é bem tranquilo. O meu público predominantemente é feminino, né? Eu gerencio várias páginas do Instagram, e daí cada página eu posto uma parte do trabalho, né? Porque eu percebi quando eu comecei a juntar tudo, eu perdi muitos seguidores, né? Por exemplo, a minha conta que eu mais tinha seguidores, eu tinha 30 mil seguidores, né? Mas daí eu comecei a colocar que é a conta que eu sou sexólogo, né? E terapeuta de casais. E daí eu comecei a falar sobre astrologia, constelação. Hoje eu tenho 9 mil seguidores. Né? Porque eu vi que o pessoal não curtiu e, enfim, daí fui perdendo seguidores, né? Mas, enfim. Então, para mim, né, eu também percebo isso, é bem difícil encontrar um homem terapeuta. Tanto é que quando eu te vi, eu falei, gente, tem algum outro constelador? Porque até nos cursos que eu vi de constelação, eu nunca tive um professor, sempre só foram mulheres, né? Então, quando eu te vi, falei, gente, que legal que tem outro constelador, né? E a gente se conheceu, a gente se conheceu em março do ano passado, que foi quando eu entrei no teu grupo, né? E a Renata me indicou, né? Mas, por exemplo, eu já tinha te visto nas constelações da Renata em 2022, quando eu a conheci, que apareceu no Instagram, ela vendendo os PDFs dela, né? Mas eu percebo muito isso. Eu também sou professor de psicanálise e eu também percebo isso, né? O público é predominantemente feminino, assim. Mas, de maneira geral, eu nunca tive nenhum problema. Eu sempre tive problema com homens, né? Como nessa página, então, que eu sou sexólogo, gente, como eu recebo nude. Os caras, isso aqui é normal. E eu falei, normal. Mas pode não ser, né?
Daí fala, o que pode ser isso? Daí eu já deixo o cara com o cu na mão, né? Eu falo assim, olha, pode ser câncer, pode ser uma alergia, né? Pode ser, assim, uma coisinha que já vai passar. Pode ser sífilis. Daí eu já falo, o cara ficar com medo e falar, mas assim, por foto não dá pra ver, vai ao médico. Né? Porque, nossa, como eu recebo nude, nossa. Sabe? E os caras, tipo assim, o que tu acha que é isso? Esses dias eu recebi um isso. O cara mandou foto do pinto e tinha uma bolinha. E eu falei pra ele, olha, pode ser alergia, mas pode ser sífilis, pode ser HPV, né? E daí eu peguei e falei pra ele, se eu fosse tu, eu iria ao médico pra ver o que é isso, né? E daí eu perguntei pra ele assim, transou com alguém sem camisinha nos últimos tempos? Ele falou sim. Então pode ser sífilis, pode ser HPV. Tu tem costume de andar pelado pela casa, coisa assim, ou tu sempre de cueca? Tô sempre de cueca. Então, pode ser só essas bolinhas que dá mesmo, porque a região pubiana, né, não tem tanta circulação de ar, então dá essas alergias seguidas. Então, pode ser isso também. Mas assim, vai ao médico que ele vai te avaliar melhor. Né? E daí no final era sífilis. Né? Mas nossa, como eu recebo nude. Às vezes é um tão bonito. Por que é visualização única, gente? Mas enfim, né? Ai, André, você é demais. Amo você. Ai, até calor. Então é isso mesmo. Eu imagino o que você deve receber por aí. Meu Deus, vamos lá, mudar um pouquinho do assunto. E outra coisa que eu queria saber do André. Eu percebi que quando o masculino participa das constelações familiares, voltando na constelação, tá bom? Eu percebi que quando o masculino participa nas constelações familiares, nos campos, né, como representante, de início, quando ele entra na sala, ele é muito bem-vindo. As pessoas gostam muito do masculino na sala, principalmente quando tem dois, três homens, que é muito raro, né, mas as pessoas gostam muito, as mulheres, né, da sala gostam muito de ter o masculino na sala. Só que quando começa a constelação e esse masculino começa a se manifestar, começa a trazer as percepções, eu percebi que ele é muito julgado, ele é muito massacrado nas salas de constelação, né, nas representações. Eu já, como representante, já fui muito, nossa, sofri muito julgamento, crítica, umas palavras pesadas no campo, né, representando o masculino. E com você foi diferente ou a mesma coisa? Como foi com você representando o masculino no campo? Mesma coisa, eu participei de duas constelações semana passada, retrasada, alguma coisa assim. E as duas constelações, para mim, assim, eu não fiquei até o final, sabe? Porque, nossa, muito esse movimento de julgamento, né? Eu entendo que isso é do campo, né? Mas eu também entendo que é muita coisa da pessoa que não consegue separar o campo, sabe? Então eu fico pensando, não, isso não é para mim, né? Eu não preciso passar por isso, né? E daí eu pedi desculpa depois para as consteladoras e falei assim, não, para mim não deu, né? Então, por exemplo, teve uma constelação que eu nunca vou esquecer. Foi uma constelação até que tu abriu a sala para fazer um sorteio. E tu constelou sobre a vida financeira, lembra? E todo mundo tava me hipersexualizando, sabe? Aquilo me deixou muito desconfortável, né? E tá, depois tu revelou que cada um era seu próprio sistema, e aí as pessoas ficaram chocadas. Tipo, não, mas eu no meu sistema não olha pro dinheiro assim. Olha sim, porque se era assim que tava me vendo, né? Enfim. E daí, tipo assim, muita gente falando assim, nossa, parece que se prostitui e tal. E depois, quando tu revelou, só falou sobre o sistema da pessoa. Se a pessoa acha que ela tem que se prostituir para ter dinheiro, sabe? Enfim, eu achei depois super engraçado. Porque tava tudo me julgando e depois que tu revelou cada pessoa ali, todo mundo ficou de boca aberta, né? Mas eu, naquele papel, eu me senti julgado mal, porque eu estava sendo julgado, mas eu gostei, tipo assim, eu gostei desse campo, né? E depois que tu falou que era dia, eu falei, que bom que o seu dia pedir é muito bem-vindo na minha vida. Ah, isso mesmo. Eu também já sofri bastante perseguição, não, bastante julgamento no campo, sabe? Já saí de campos assim arrasado, porque o masculino, o feminino vence o masculino assim com os dois pés no peito, assim, sabe? Porque o campo abre, né? E o masculino com certeza causou muito mal lá atrás, né, para esse feminino. Então, quando abre o campo, o masculino tá ali, o feminino pode falar, ele solta tudo, solta os cachorros no masculino, né? Então já houve muitas coisas agradáveis nos campos, mas tá tudo certo, faz parte do campo. E, Depois eu devolvi para o campo peraí, que ele Anderson, só um estava. momento. Peraí, Anderson, peraí. Não, tá tudo certo, Certo? não. Eu achei que.
Eu sou fofoqueiro catadeiro, daí eu fui ver se tava dando briga na minha rua. Depois eu devolvi tudo porque é do campo, fiquei só com o que é meu e ficou tudo certo. Ô, André, fala Sim. um pouquinho pra gente como é que os nossos amigos, nossos, né, espectadores podem encontrar o André para poder marcar uma mapa astral, marcar uma terapia, marcar uma constelação, como fazem para te achar, para entrar em contato com você? Então, gente, o meu WhatsApp tá na descrição daqui do Espaço Terapêutico Bacana, que é onde eu estou fazendo a live com o Anderson. Mas vocês podem me achar procurando aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube, André Peixoto. Deve aparecer para vocês, né? Então, eu tenho aqui a página do psicanalista André Peixoto, sexólogo André Peixoto, Espaço Terapêutico Wakanda e algumas outras. Mas, assim, de maneira geral, sempre na descrição ali na bio, né, do Instagram tem o meu WhatsApp, vocês podem me mandar mensagem para saber mais como funciona o meu trabalho. Né? Finais de semana eu não atendo e eu também não respondo às redes sociais. Então, se vocês mandarem mensagem para mim sexta-feira, depois das 6 da tarde, provavelmente eu só vou responder na segunda-feira. Né? Mas, enfim, Anderson, muito obrigado por esse convite. Espero ter sido uma live bacana para ti, né? Bem descontraída, né? Que não precisa ser uma coisa estagnada, fixa, assim. Né? Até achei que o pessoal fosse se animar mais e perguntar sobre astrologia, né? Porque é uma coisa incrível, fascinante, né? E também para te falar como é que te acham, né? Aqui, né? Porque depois vai ficar salvo também com as pessoas que me seguem te acompanhar. Tá, joia? Nós que agradecemos você pela disponibilidade de conversar com a gente hoje nessa live, né? Conhecer um pouquinho do André. E eu também estou aqui nas redes sociais, estou disponível para constelação. Quem quiser me encontrar é Anderson AP, tem um H no meio do D e do E, @Anderson AP. E tem meu Instagram, aí lá tem meu WhatsApp para conversar comigo, marcar uma constelação, bater um papo legal, um papo gostoso. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito você, André, pela sua disponibilidade, tá bom? Por trazer para a gente esse universo todo de terapias que você domina. Amei o mapa astral, já estou querendo fazer. Amei tudo que você trouxe, a sua sinceridade, a sua disponibilidade, as suas palavras. Gente, para quem não conhece o André, ele é assim mesmo, ele é autêntico, ele fala tudo que tem que falar, e ele é muito sincero, e isso que é o mais importante. Ele tem um coração maravilhoso, um coração muito puro. Gratidão, viu, André? Eu que Agradeço agradeço, muito Ana. por ter te conhecido nesse universo, tá bom? E espero continuar aqui. Se precisar de mim, eu estou disponível também, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, um beijo E para todos que assistiram essa live aqui do Brasil, de fora do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos. Um beijo a todos. Obrigado, André. Fica com Deus. Até a próxima. Semana que vem temos outras conversas sistêmicas, tá bom? Um beijo, pessoal. Fica com Deus. Tchau, fiquem bem. André. Obrigado.